Muito bem, muito bem. Continua comigo agora, na página 16 ainda. Vamos analisar o ponto 8, que é o predicativo. Predicativo. Observa só, o predicativo já foi chamado de atributo, e já foi chamado de qualificativo. Então, havia três formas de eu classificar o predicativo. Era predicativo, era atributo, qualificativo. Só que aí o aluno trocava de escola, trocava o nome da função sintática. Relembrando, 1958, organizaram então a nomenclatura gramatical brasileira. Aí um nome só e deu. Pensaram assim, vamos escolher o nome que seja mais fácil para o entendimento do aluno. Escolher qual? O pior. Seria muito mais fácil se escolhessem atributo ou qualificativo. Não, o nome escolhido foi predicativo. Que às vezes a gente confunde com predicado. Nós veremos depois o predicado. Predicado verbal, predicado nominal, verbo nominal, a gente confunde, tá? Então, predicativo, eu coloco assim, ó. Expressa, predicativo, expressa característica. Predicativo expressa característica. Então, eu tenho assim, ó. Eu tenho o predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, e eu tenho o predicativo do objeto, que é a característica do objeto. Então, olha só. Letra A, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Como é que funciona, de fato, o predicativo do sujeito? Teoricamente é assim, ó. Na teoria, eu terei o meu sujeito, depois eu terei verbo de ligação, depois eu terei o predicativo do sujeito. Bom, e aí? Aí é o seguinte, ó. Existem os tradicionais verbos de ligação, que eu vou aqui relembrar, nós vamos colocar em diversos momentos no quadro os tradicionais verbos de ligação. Mas eu faço questão aqui de colocar pela primeira vez os tradicionais verbos de ligação. Já foram 7, depois 8, depois 9, 10. Atualmente nós colocamos 10, mas podem ser 11, 12, 13, 14, não há um número para isso, tá? Tradicionais verbos de ligação de concurso: ser, estar, ficar, andar, continuar, parecer, permanecer. Então, por muito tempo, eram 7 aqui, ó. Ser, estar, ficar, andar, continuar, parecer, permanecer. Depois, acrescentamos tornar-se. Depois do tornar-se, acrescentamos virar e agora também o viver. Então, são 10 os tradicionais verbos de ligação. Agora, qual é a história real? Antigamente, nós decorávamos os verbos de ligação valendo 1 ponto na média final, lembra disso? Para saber que depois de um verbo de ligação haveria um predicativo do sujeito. A coisa não é bem assim, tá? Por quê? Primeiro, é obrigação que eu saiba quais os verbos podem ser de ligação. Apresentei essa lista, vocês têm de saber. Agora, eu só digo que o verbo é de ligação mesmo quando eu tenho um predicativo do sujeito. Então, é o predicativo do sujeito que vai me falar que o verbo é realmente de ligação. Então, olha só, vamos colocar algumas frases. Os alunos permaneceram calados. Os alunos permaneceram calados.
Depois, por exemplo, João virou governador. João virou governador. Depois, colocamos assim, ó. As joias são de verdade. As joias são de verdade. Bom, qual é a questão aqui? Ó? A questão é a seguinte. Esses verbos que eu coloquei, permanecer, virar, verbo ser, né, são os verbos que estão na lista. Mas eu só posso falar que eles são realmente de ligação quando eu tiver um predicativo do sujeito. Então, olha só. Os alunos, na primeira frase é o sujeito, os alunos. Aí eu tenho permaneceram, eu tenho calados. Calados é sim uma característica dos alunos. Tanto é uma característica de alunos que está concordando. Alunos calados. Se eu colocasse as alunas permaneceram caladas. Então isso prova que é uma característica do sujeito. Então isso é predicativo do sujeito. Neste momento que eu tenho o predicativo do sujeito, aí eu digo que o permanecer, observa só, é um verbo de ligação. Aí eu digo que é um verbo de ligação. Nós até vamos ver essa diferença aí, ó, que eu vou agora mostrar para vocês. A gente vai retomar e a gente vai rever na página 22 e na página 23. Mas olha só para que vocês tenham uma noção. Se eu dissesse os alunos permaneceram lá, os alunos permaneceram lá, mudaria tudo. Porque os alunos, sim, continuaria sendo teu sujeito, mas o lá é um adjunto adverbial. Lá não é uma característica dos alunos. Não há como o verbo permanecer ser um verbo de ligação. Seria só um verbo intransitivo. Então, só estou mostrando o que é. Que não adianta decorar os verbos de ligação, dizendo que depois de um verbo de ligação, haverá um predicativo do sujeito. Por quê? Porque não é assim. Primeiro, eu tenho de saber estes verbos, tenho. Eu não posso pensar que serão sempre verbos de ligação. Eles serão verbos de ligação quando houver um predicativo do sujeito. João virou governador. Olha só. O sujeito é o João. Claro que eu não quis colocar aqui características banais, João é bonito, é feliz, que todos acertariam. É mais difícil perceber que governador é predicativo do sujeito, mas é. Governador é uma característica agora do João. Tanto é que se eu colocasse a Maria virou governadora, concorda? Então, neste caso, o verbo virar é um verbo de ligação. Ok? Agora, sei lá, eu poderia colocar 1000 frases com virar aqui, frases diferentes. Ó, João virou à esquerda. João virou à esquerda, por exemplo. O João, é claro, continua sendo o meu sujeito, mas a esquerda é para onde ele virou, é o lugar para onde ele virou. É um adjunto adverbial. Então, aqui também é verbo intransitivo. E o virar tem vários, né? João virou as costas aos amigos. As costas é objeto direto, aos amigos é objeto indireto. Já seria um verbo transitivo, direto, indireto. Ou João virou as costas, ponto final. Já seria um verbo transitivo direto. Enfim, então, só é de ligação porque tem predicativo do sujeito. Depois, letra B, circunstância de lugar. Para verificar se há ou não uma circunstância de lugar, a pergunta que eu posso fazer é onde.